Beleza, então, vamos lá. O que foi passado foi da página 58, passei o número Professor, 49, 50, 51, 52. Oi. você por acaso tá dando presença de quem está assistindo a aula ao Não, vivo? não. Eu não cheguei a controlar isso, não. Só Tá bom, estou então. administrando os conteúdos, tá bom, Muriel? Beleza? Beleza, obrigado, professor. Nada. Vamos continuar aqui. Continuando, então, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. A primeira conta que eu tenho aqui fala assim, escreva a equação reduzida da reta apresentada em cada item. Então, a primeira conta, ela tem um gráfico, a partir desse gráfico aí, pergunta para a gente quem quer a equação da reta, a partir desse gráfico aí. Tá? O gráfico é o seguinte, ele é assim, ó. Aqui, ele passa aqui no 130, passa no ponto 2 e 2, 2 aqui, 2 aqui, tá? E o ângulo aqui é 135 graus. Ele pergunta para a gente, então, quem é essa reta? Né? Quem é a equação da reta que passa por esse ponto aqui e tem esse ângulo aqui? Pessoal, vamos chamar essa reta aqui de reta R, tá? É o nome padrão que a gente utiliza para reta. O que eu passei para vocês na aula passada é o seguinte, que toda equação da reta ela pode ser dada por essa fórmula aqui. X menos x0, certo? Deixa eu tentar melhorar um pouquinho o foco aqui. É isso. Beleza, quem é que vai ser o y0, quem é que vai ser o x0, quem é que vai ser o m? Vamos lembrar alguns detalhezinhos. Esse ponto aqui, ele é o ponto 2 do x e 2 do y. Então, aqui você vai ter o x0 e aqui a gente vai ter o y0. Essas duas componentes aí. Outra coisa, o m nosso aqui, ele é o tal do coeficiente angular. Então, o m nosso vai ser a tangente do ângulo. Quem que é o ângulo aqui? É 135 graus. Nesse caso, vai dar um valor bem simpático, porque a tangente de 135 graus, você pode fazer na calculadora, ela vai dar 1. Ó. Na verdade, menos 1, desculpa. Dá menos 1. Certo? Se você não tivesse uma calculadora e quisesse utilizar isso aqui no concurso público, por exemplo, é trabalhar com aquela matéria do segundo ano, reduzir o primeiro quadrante, fazer o ajuste do sinal. Tá? Dá para fazer sem calculador, porque isso aqui está associado ao ângulo de 45 graus. Tá? Enfim, essa conta vai dar o seguinte, vai ficar y menos 2 igual a m, quem que é o nosso m aqui é menos 1, que multiplica x menos esse 2 aqui. Ó, lembra que a fórmula é essa fórmula aqui. Aqui a gente tem um ponto, então fica y menos y0. Nesse caso, y0 é o 2. Igual a m, que é menos 1, né? Vai ficar x menos x0. x0 também, nesse caso, é 2. Alguma pergunta aí, pessoal? Não? Vamos continuar, então. Continuando aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, vai ficar y menos 2 igual a menos x mais 2, porque aqui vai multiplicar, ó, fica menos 1 que multiplica x dá menos x, menos 1 que multiplica menos 2 dá 2. O que dá para fazer agora? Dá para jogar todo mundo no segundo membro, ó, mais 2, joga esse 2 para cá também, fica mais 2, e a gente vai obter, então, essa equação aqui. Essa equação aqui é a equação reduzida, então. Equação reduzida, então. Dúvidas aqui que vocês queiram perguntar, talvez? Não? Beleza, vamos seguir. Professor, Oi? para você achar a equação reduzida, você tem que calcular o m ali, no caso, toda vez? Sim, porque ou ele é dado para você ou você tem que calcular, depende do exercício. Mas para você poder achar a equação, você tem que ter o m. Ele eventualmente pode ser dado para você ou você pode ser obrigado a calcular tal qual foi o caso aqui.
Beleza, professor. Mas, em resumo, tem que ter o M e tem que ter um ponto, necessariamente. Senão você não tem como pegar e utilizar aquela fórmula aí. Tranquilo? Tá bom. Tranquilo. Beleza, então. Vamos lá. Vamos pegar a letra B aqui, pessoal, que ela segue exatamente a mesma linha de resolução. E a letra B, acabei fazendo ela fora aqui. Vou fazer o seguinte. Não, mas dá para fazer aqui. Vai ficar meio fora de escala, mas tudo bem. Seria isso aqui, olha. Ela tem para a gente 2 pontos. Um ponto é 1,6. Pessoal, aqui ficou totalmente fora de escala, tá? Então, não desconsidera a escala do desenho. Aqui é 1,6. Vai ser o ponto A. E dá para a gente também o ponto B. O ponto B é menos 3 e 2. Tudo bem? Então, percebam só, ela não dá para a gente o ângulo. Ela dá 2 pontos e pergunta para a gente quem que é essa reta aí. Pessoal, olha só, tem 2 maneiras de fazer essa conta aí. A maneira que eu expliquei para vocês até agora, a gente tem que pegar e calcular quem é o coeficiente angular. Tá? Então, o primeiro passo aqui... Quer perguntar alguma coisa, Muriel? Não, professor. Beleza, então. O ponto A aqui, ele vale quanto? 1 do x e 6 do y. E o ponto B aqui, ele vale menos 3 do x e vale 2 do y aqui. Então, a primeira parte aqui do exercício é calcular quem que é o coeficiente angular, porque para jogar na fórmula, eu sou obrigado a ter o coeficiente angular. Eu não tenho aqui o ângulo. Como eu não tenho aqui o ângulo, mas tenho 2 pontos, o coeficiente angular ele é dado também por essa fórmula aqui. Ó. Ele é o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Eu posso pegar e utilizar essa fórmula aqui. Tá? Quando eu não tiver o ângulo. Então, por exemplo, aqui. Esse cara aqui vai ser o x1, esse cara aqui vai ser o y1. Esse aqui o x2, esse aqui o y2. Aí, beleza, vamos lá. Aí fica 2 menos 6, y2 menos y1 sobre aqui, ó, menos 3 menos 1. Gente, se eu comecei desse ponto aqui do ponto B, então tem que ser essa componente aqui, menos essa aqui, ó, y2 menos y1, depois menos 3 menos 1. Aí, a partir daqui, eu consigo achar quem é o coeficiente angular. Eu vou achar aqui, ó. Dá menos 4, né? Porque 2 menos 6 menos 4. Menos 3 menos 1 também dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 4, quanto que é? É 1. Beleza? Tranquilo? Ok. Gente, eu já tenho o coeficiente angular. Aí, para você poder jogar nessa fórmula aqui, temos que ter o coeficiente angular e temos que ter um ponto. Eu tenho o coeficiente angular, tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, vou escolher um, aquele que eu quiser. Tá? Eu escolho um deles e a conta flui. Quer ver? Fica y menos. Eu vou escolher, por exemplo, o ponto A, então. Poderia ser o ponto B também, dá no mesmo no final. Esse ponto é 1,6. Então, aqui fica sendo x0 e aqui fica sendo y0. Vamos continuar então, gente. Aí fica assim, y menos 6, tá? Igual o m nosso, que é 1. Aí fica x menos x0, que é 1 também. Tranquilo, pessoal? Professor, Oi. tem como levantar a folha a mais? Não tá dando para ver. No final, tenta no seu celular ou no seu computador. Joga para baixo que você consegue ver. Aí deu. Valeu. Tá aí? Beleza, então. É porque se eu jogar mais para, entendeu? Se eu mexer, vai ficar ruim para os demais colegas. Então, tenta pegar e ajustar pelo celular, que aí você consegue. Mas qualquer problema, vocês pegam e falam que a gente tenta ajustar aqui, tá certo? Tranquilo. Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, continuando, ó. Fica y igual a x, que 1 vezes x é x. 1 vezes menos 1 dá menos 1.
mais 6. Vai ficar x o quê? Menos 1 mais 6 dá 5. Então, essa aqui é a equação reduzida também, daquele caso aí. Pessoal, olhem com calma aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Perceberam a diferença entre essa conta e a conta anterior? Que na conta anterior eu tinha Professor, o ângulo, aqui eu não tinha o ângulo, tive que pegar e calcular o coeficiente angular por outras vias. Pode falar, Muriel. como você disse aí, quando não tem um ângulo, o exercício te dá 2 pontos, né? Por exemplo, Obrigatoriamente. isso. Porque Aí você tem a partir dos 2 pontos eu consigo achar quem é o coeficiente angular. Uhum, entendi. Deu Aí tranquilo? depois que você achar o coeficiente angular, se você tem 2 pontos, você escolhe qualquer um dos dois para Isso, achar a equação reduzida. exatamente. No final, quando você acha reduzida aqui, independente do ponto que eu escolha, o valor final aqui dá a mesma coisa, a equação vai dar a mesma. Tá bom. É fato. Beleza, então. Vamos pegar o próximo aqui, gente. Bom, a próxima conta aqui, ela é assim, letra C. Nós temos aqui um plano cartesiano. E aqui a gente acaba tendo essa reta aqui que passa pela origem. Então aqui nós temos um x, aqui nós temos um y, e aqui eu tenho os 120 graus. Então ele pergunta para a gente quem é a equação daquela reta aí. A primeira observação aqui é a seguinte, pessoal. Estão vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho aqui, no caso, por onde ela passa, é quem? É a origem. Quem é a origem? É o ponto 0, 0. Outra coisa, eu tenho o ângulo. Então, se eu tenho o ângulo, fica mais fácil. O coeficiente angular vai ser igual à tangente daquele ângulo aí. Aí tem duas situações, gente. Só um minuto. Tem duas situações. Eu consigo jogar na calculadora e achar isso, eu posso tentar utilizar aquela matéria que vocês aprenderam com o Vicente no passado, que é a trigonometria. Sempre que você tiver, olha, grava isso. Sempre que você tiver um ângulo do segundo quadrante, a tangente dele vai ser igual menos a tangente de 180 menos o ângulo que eu tenho. Isso aqui é uma propriedade. Então, sempre que eu tiver um ângulo aqui do segundo quadrante, a tangente dele vai ser o 180 menos esse ângulo. Tá? É o ajuste que você faz para poder reduzir o primeiro quadrante e calcular quem que é a tangente. Se você gravar isso aqui, você consegue usar aqueles ângulos fundamentais. Por exemplo, eu sei que 180 menos 120 é 60. Eu sei que a tangente de 60 é raiz de 3. Logo, a tangente de 120 vai ser igual a menos raiz de 3. Tá? Em suma, é isso. Quando é que você utiliza isso? Sempre que um ângulo estiver no segundo quadrante. No caso, que era o 120. Tá? Você pode pegar e lançar a mão dessa possibilidade aqui. Beleza. A fórmula que eu tenho, agora eu volto para a fórmula que foi passada para vocês, que é essa fórmula aqui. Aí, nesse caso, ó, o O nosso é 0, 0. O coeficiente angular é raiz de 3. Então, esse cara aqui vai ser o x0 e esse cara aqui vai ser o y0. Certo? É só pegar e substituir agora. Vai ficar 0. Isso aqui vai dar menos raiz de 3. X menos x0, que é 0 também. Aqui dá 0, que fica menos raiz de 3x. A conta acaba aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, aí sobre isso? Não? Vamos lá. Vou passar para vocês agora o número 50, que eu vou corrigir com vocês. O 50 fala assim, ó, qual a equação da reta que passa pelo ponto 5 e 7 e tem coeficiente angular m igual a 2? Então, a letra A é o seguinte, é um exercício bem fácil, porque já te dá o ponto, que é 5 e 7, e já te dá também o coeficiente angular.
Qual o trabalho que você vai ter? Vai ser pegar, jogar na fórmula e reduzir, mais nada. Então, vai ser bem simples isso aqui. É sempre interessante escrever a fórmula várias vezes, que você acaba decorando. Se você escreve uma vez só, é difícil decorar. Então, escreve várias vezes, que aí você consegue acabar decorando a fórmula aqui. Então, o 5 aqui é o x0, o 7 aqui é o y0. Agora, eu vou pegar e vou substituir. Ó. Fica y menos o y0, que é 7, igual o m, que é 2, que multiplica o x menos o 5. Tá? Aí fica y menos 7 igual 2x menos 10. Logo vai dar o seguinte, fica 2x menos 10 mais 7. Logo, o y é igual a 2x, o que, pessoal? Menos 10 mais 7 vai dar menos 3. Alguém quer perguntar, talvez, gente? Professor, Pois não? não tinha que igualar a zero, não? Não. O exercício não pede. Se ele pergunta para você achar a equação. Uma vez que você acha a equação, é o suficiente. Entendeu? O exercício, ele só pergunta isso. Ó, qual é a equação reduzida? Achamos a equação reduzida? Achamos. Acabou o exercício. Ah, tá. Beleza? Obrigado, professor. Nada. Vamos pegar então, pessoal, a letra B. É igual a letra A, mas eu acho que vale a pena fazer. Depois vocês tentem refazer isso aqui, tá? A letra B é o seguinte, ela vai passar pelo ponto B, menos 2 e 0, e tem coeficiente angular igual a menos 4. Beleza? Passa por esse ponto aqui, tem coeficiente angular igual a menos 4. Segue a mesma linha, gente. Ó. Fica y menos y0 igual a m, x menos x0. Beleza? Aí, nesse caso, ó, aqui é x0 e aqui é y0. O y0 nosso, ele é 0. O m nosso, que vai dar menos 4. Aí fica x menos menos 2, que dá, então, mais 2. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Ó, aqui fica y, ó, menos y0, que é 0, igual a m, que é menos 4, x, ó, menos com menos 2 fica mais 2. Aí fica y igual a menos 4x menos 8. E a conta acaba aqui. Só isso aqui mesmo. Legal? Tranquilo? Todo mundo aí? Vamos lá. Qualquer coisa podem perguntar, pessoal. Tem o chat aí também, tá? Que vocês podem digitar o que vocês acharem pertinente. Vou fazer com vocês, então, agora, gente, o número 51. O 51 é assim, olha, para qual valor de P a reta que passa pelos pontos? Deixa eu colocar aqui. O primeiro ponto é o ponto P e P mais 1. E o segundo ponto é o ponto N, que é 1 e 6. Tem coeficiente angular igual a menos 3. Na verdade, eu cometi bobeira aqui, né? Eu acabei não fazendo, pessoal, qual? A letra C e a letra D, que era para ter feito aqui. Deixa eu fazer o seguinte, já que eu acabei não fazendo, deixa eu fazer o 50, depois eu pego e volto o número 50 e faço as outras duas que eu não fiz ainda. O 51 é o seguinte, olha, ele pergunta para a gente qual é o valor de P para que a reta que passa por esses dois pontos aqui tenha coeficiente angular igual a menos 3. Isso aqui vai ser um típico caso em que a gente vai ter que utilizar o quê? Aquela fórmula de coeficiente angular e no final vai dar uma equação, certo? Assim, olha, eu sei que o coeficiente angular, ele é quem? Ele é o y2 menos o y1 sobre x2 aqui menos x1. Então, gente, ó, aqui vai ser o x1 e aqui vai ser o y1. Aqui vai ser o x2 e aqui vai ser o y2. Certo? Então, a gente vai jogar nessa fórmula aqui e vamos montar uma equação. No final, resolve a equação que a gente consegue achar quem é esse valor de P aqui. Vamos lá. Então, fica assim, fica menos 3 igual, ó. Quem é o nosso y aqui, né? 6.
Então, vai ficar assim, 6 menos. O y1 aqui é quem? É p mais 1. Então, fica menos p mais 1 aqui. Eu coloquei entre parênteses porque vai ter um jogo de sinal aqui depois. Sobre 1 menos esse p aqui de novo. Vou trabalhar isso aqui, ó. Fica 6 menos p menos 1 igual a 1 menos p. Gente, o que vai dar para fazer aqui? Fica menos 3 igual a 5 menos p sobre 1 menos p. Cheguei nessa linha aqui, o que eu vou fazer agora é multiplicar invertido, tá? Ó, menos 3 que multiplica 1 vai dar menos 3. Menos 3 que multiplica menos p dá mais 3p. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes menos p é menos p. Agora é só pegar e resolver o que a letra joga para o primeiro membro, que não é, deixa no segundo. Então fica 3p mais p igual a 5 mais 3. Aqui dá 4p igual a 8, p igual a 8 sobre 4, que vai dar então 2. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar? Não estão conseguindo acompanhar? Professor, Pois não? onde o senhor colocou P, na verdade é 2P. Calma, calma, não temos pânico. É verdade, está certa, Maria. Aqui, na verdade, né, 2p. Aqui vai dar um 2p. Vamos tentar ajustar aqui. Aqui vai dar um 2p. Vou te dar um valor tão bonito, né? Aqui, então, é 2p também. Aí, o que acontece aqui? Aqui é um 2p. 2, aí aqui vai mudar, pessoal. Aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui, então, vai dar um 5p igual a 8, logo p é igual a 8 sobre 5. É verdade. Havia me confundido aqui. De boa aí, pessoal? Tranquilo? Professor, Pois não? não entendi muito bem a parte da equação. Depois do M ali, poderia repetir Daqui para baixo? isso? Para Tá. cima um pouco da equação. Tá, tudo bem, olha só. Quais são as hipóteses do exercício? Ele fala para a gente que o coeficiente angular vale menos 3. Isso é uma hipótese dele. Ele traz para a gente isso definido. Ele te dá esse ponto aqui e te dá esse ponto aqui. E pergunta para a gente quem é o valor de P. Então, se você tem o coeficiente angular que é menos 3, se você tem esses dois valores aqui, você consegue montar uma equação. De que maneira que eu fiz isso? Ó, eu chamei esse pedacinho aqui de y1 e esse pedacinho aqui de x1. Eu chamei esse 1 aqui, ó, de x2 e esse 6 aqui de y2. Então, eu montei assim, ó, peguei y2, que é 6, menos o y1, que foi 2p mais 1. Certo? Depois aqui, Sim, ó, professor. eu peguei esse 1 aqui, que foi o x2, menos o x1, que foi o p. Então, a gente acaba montando uma fórmula a partir daqui. Tá? Aí foi desenvolvendo, ó, 6 menos 2p, menos 1. Aí, quando juntei o 6 com 1, que deu 5. Quando eu cheguei aqui, eu multipliquei invertido, ó. Menos 3 que multiplica 1 vai dar menos 3. Menos 3 multiplica menos 3p, menos com menos mais. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes menos 2p dá menos 2p. O foco aqui foi pegar e resolver a equação. Joguei esse menos 2p para o primeiro membro, joguei esse menos 3 para o segundo membro. Ó, 3 e 2 dá 5. 5 e 3 dá 8. E passei o 5 dividindo aqui. Ok, professor, obrigado. Vamos, Muriel, tranquilo? Beleza. Pessoal, vou fazer com vocês, que eu me esqueci de fazer, a letra C e D do 50 ainda, que eu acabei que eu não havia feito. Vou fazer com vocês aqui. A letra C do 50, ele te dá um ponto, que é o ponto 12 e 4. Certo? Ele te dá um ponto. E fala o seguinte, ó, ele pergunta qual que é a equação da reta, que passa pelo ponto C, 12 e 4, e é paralela ao eixo das ordenadas. O que significa isso? Isso aí depende de uma explicação que eu não passei para vocês ainda.
Pessoal, olha essa situação aqui, quer ver? Aqui você tem o eixo Y e aqui você tem o eixo X. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Se ele fala que uma reta é paralela ao eixo das ordenadas, então vai ser alguma coisa assim, quer ver? Você vai pegar, vai ser uma reta que vai ser paralela ao eixo das ordenadas. Quer dizer, então, que fica uma do lado da outra. Aqui está a reta. Qual que é o detalhe dessa reta aqui? Não é problema, mas qual que é o detalhe dela? Esse ângulo aqui, com o eixo X, é 90 graus. Esse ângulo aqui, que é o eixo, que é a reta, também vai ser 90 graus, já que essa reta que eu estou querendo calcular a equação. E essa aqui são paralelas. Eu passei para vocês que o coeficiente angular sempre é a tangente desse ângulo aqui. Nesse caso aqui, esse ângulo aqui vale 90 graus. E a tangente de 90 graus, ela simplesmente não existe. Por que ela não existe? Porque, olha só, se você pegar e lembrar a definição de tangente de 90 graus, a tangente, por definição, ela é o seno sobre o cosseno. Tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Essa aqui é a definição que nós temos para a tangente. Beleza. Se você pegar e jogar aqui, então, vai ficar assim, tangente de... vai ficar seno de 90 graus sobre cosseno de 90 graus. Qual que é o problema disso aqui? Que o seno de 90 graus, ele vale 1. Pode jogar na calculadora aí, quem esqueceu. E o cosseno de 90 vale 0. Você acaba tendo isso aqui. E 1 sobre 0 é uma indeterminação. O que é uma indeterminação? Seguindo literalmente a palavra, indeterminação é uma coisa que você não consegue determinar. Significa que 1 sobre 0 pode ser qualquer valor. É um valor indefinido. É isso, 1 sobre 0. Então, pessoal, a tangente de 90 graus ela não existe porque se eu pegar e trocar a tangente por seno sobre cosseno, que é a definição dela, você acaba tendo 1 sobre 0. E 1 sobre 0 é um valor indefinido, é uma indeterminação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou tentar processar tudo isso aqui para poder chegar no resultado com vocês, para todo mundo conseguir entender. Sempre igual a letra C. Sempre que você tiver uma reta que é paralela ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y, a equação dela só vai ter o x. Ou seja, essa equação aqui, eu sei que ela passa no 12, porque o x vale 12. Então vai ser x igual a 12. Essa vai ser a equação reduzida. Entenderam, pessoal, isso aqui? A pergunta é, quando é que você vai ter um caso desse? Você vai ter um caso desse sempre que você tiver uma reta paralela ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, sempre que tiver uma reta paralela ao eixo Y, ela só vai ter o x. E o x vai ser igual ao valor por onde a reta passa, que nesse caso é 12. E o 4, você não faz nada, joga ele fora. Eu queria que vocês olhassem, fizessem uma pergunta, que eu acredito que isso não seja tão trivial. Alguém, gente? Sempre, Pode falar. professor. Sempre quando a reta for paralela ao eixo Y, você vai usar somente o x? Isso. Essa é a regra. Tá? Porque você acaba não tendo coeficiente angular, e dá 1 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, só tem o mesmo x, mais nada. Tá bom, então. Beleza, então. Deixa eu fazer com vocês, então, a letra D desse mesmo exercício aí, depois a gente dá um tempinho para poder tomar uma água. Vamos lá. A letra D é o seguinte, pessoal. Droga. Questão 50 ainda. Letra D fala que passa pelos pontos, pelo ponto D, 0 e 6, e pelo ponto E, menos 3 e menos 9. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, qual que é a primeira etapa do exercício? A gente pegar e conseguir achar quem é o coeficiente angular. Começa por aí. Já que eu tenho 2 pontos. Aí, vamos lembrar que a fórmula para o coeficiente angular é essa fórmula aqui. E nesse caso, quem é que vai ser cada coisa? Ó, vou chamar esse cara aqui de x1, esse aqui de y1, esse aqui de x2, esse aqui de y2.
e vou jogar aqui na fórmula, gente. Beleza. Aí fica algo assim, ó, fica m igual menos 9 menos 0. Não, menos 9 menos 6, né? Ó. Menos 9 menos 6 sobre quem? Menos 3 menos 0. Aí fica m igual a quem, pessoal? Igual a menos 15 sobre menos 3. Logo, essa continha aqui vai dar 5. Legal? Tranquilo? Todo mundo aí? Beleza. Aí, vou jogar na fórmula agora, pessoal. Y menos y0 igual a m x menos x0. Aí, eu vou ter que escolher um dos pontos. Fica a critério de vocês. Eu vou escolher esse ponto E aqui. Poderia ser o ponto D também, que dá a mesma coisa. O ponto E é menos 3 e menos 9. Então, aqui fica sendo x0, isso, e aqui fica sendo y0. Aí fica y o quê? Mais 9, igual o nosso m aqui, que é 5. Aí fica x o quê? Mais 3. Ó, y mais 9 igual a 5x mais 3. Aí vai dar 5x mais 15 menos 9. Eu joguei o 9 para cá e já multipliquei aqui. Pessoal, 15 menos 9, quanto que é? 15 menos 9 é 6. E essa conta termina aqui. Professor, Pois não? eu não entendi quando que eu vou saber qual que eu vou usar, ou o D ou o E, no caso, como Não, fica X0. Fica a seu critério, tanto faz. Você pode usar qualquer uma das duas. Vai dar o mesmo resultado? É a mesma coisa. Se você usa, aqui eu optei por usar o ponto E. Se eu quisesse usar o ponto D, dava a mesma coisa. Vamos fazer aqui só para ter como exemplo. Quer ver? Vamos fazer aqui num rascunho. Só para a gente ter um exemplo a mais aqui. Olha só. Se eu quisesse fazer usando o ponto D que eu tinha aqui, o coeficiente angular foi 5. Então, fica y menos y0 igual m x menos x0. Aí vamos usar então o ponto D, que ele vale 0 e 6. Então aqui seria o x0 e aqui seria o y0, correto? Então ficaria assim, ó, y menos 6. Quem que é o m nosso? O m nosso é 5. X menos 0. Aí, ó, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 0 é 0. Vai ficar 5x, 0 a gente ignora, mais 6. Perceba que deu a mesma coisa. Ah, sim. Então você pode... Obrigada, professor. Sem problema, você pode escolher o ponto que você quiser. Pessoal, olha só, então faltam só 2 minutos para terminar essa primeira parte da aula. Eu vou encerrar aqui. A gente vai dar 5 minutos, então grava isso, ó. São 10h37. A 10h42 a gente retorna então, tá bom? 5 minutinhos de intervalo. Então daqui a 5 minutos, 10h42 a gente pega e retorna. Tranquilo, pessoal? Tá bom. Beleza? Então? Beleza.